Bom dia, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e todas as escolas que fazem parte da Coordenação Regional de Ensino de Guajará-Mirim. Eu sou a professora Patrícia. Bom dia a todos e a todas, principalmente nossos estudantes da rede estadual de ensino, que fazem parte aqui da regional, que fazem parte da CREA de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e região. É um prazer poder ministrar para vocês esse aulão, iniciando esses aulões que a nossa coordenadoria está organizando juntamente com os professores de outras áreas de conhecimento. Para nós é uma satisfação enorme, principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo, esse ano complicado, que é um ano atípico, né, na educação. Então, levar para vocês um pouquinho de conhecimento de um assunto extremamente pertinente que vai cair no Enem, possivelmente, que é a temática sobre migrações, fazendo uma exploração, principalmente com enfoque em geografia, é algo para nós muito valioso, né, professora Patrícia? Muito valioso, professor. E lembrando que esse tema de migrações, ele engloba ensino fundamental e ensino médio. Verdade. Né? Então, você tem conteúdos aí que vai envolver as crianças até do 5º ano, na área da geografia, que vai envolver as crianças do 6º ano, quando nós vamos trabalhar sobre nomadismo, né? E que envolve também os alunos do 7º, do 8º e do 9º ano, que vão estudar toda a transformação do nosso país, que passa por esses processos migratórios, e o ensino médio. Muito bem, esses conteúdos eles retornam no ensino médio, principalmente nos 2º anos e nos 3º anos. É um conteúdo, todo o conteúdo, né, do ensino fundamental e do ensino médio na área de humanas, são conteúdos que eles estudam no ensino fundamental e também no ensino médio. Imigrações é uma temática muito comum que a gente explora em sociologia, em geografia e história. Isso aí. Bom, pessoal, nós estamos fazendo o primeiro aulão promovido pela Coordenadoria Regional. Nós estamos aqui com outros funcionários do estado de Rondônia, ou seja, da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia, e pertencemos à Coordenadoria de Guajará-Mirim. Eu sou a professora Patrícia, para quem não me conhece, e sou professora do Instituto Estadual de Educação Paulo Saldanha e também trabalho à noite nas turmas da EJA, da Escola Irmã Maria Celeste. Eu sou o professor Alex Duarte, do Espírito Santo, trabalho na Escola Simão Bolívar, ambos somos professores de História, mas já lecionamos Geografia há algum tempo, sou pós-graduado em Inclusão e Multiculturalismo pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Isso aí, e sou formado em História, com pós-graduação em especialização, metodologia do ensino da História, pela Faculdade Unileia, do Rio de Janeiro. Também participei do grupo de pesquisa do CHEP Cultura, da Universidade Federal de Rondônia, do curso de mestrado em Geografia, tá? E nós estamos aqui para apresentar um tema muito bacana, foi preparado com muito carinho, com muito estudo durante a semana, no final de semana, e junto aos trabalhos diários. Bom, para iniciar a nossa aula, nós colocamos para vocês uma imagem bem impactante, que é a imagem que fala sobre a Acnur, que é uma agência da ONU que cuida especificamente sobre os processos migratórios que nós estamos vivendo no século XXI. Né? Essa secretaria especial da ONU, ela tem por grande finalidade ajudar esse grande número de população que migra pelo mundo, né, que se desloca pelo mundo, e também trouxemos para vocês 3 notícias. Uma da Hungria, que aprova uma lei polêmica que criminaliza a ajuda a imigrantes, né? Uma da Itália, que abandona no mar outro barco com 224 imigrantes, e uma outra notícia do que se falará na nova cúpula da Europa, que é o BRICS, que já ocorreu, né? Que é a imigração, Turquia e o problema que ocorre ali também na Catalunha. Hoje nós vamos fazer uma aula, professor, que engloba Europa, África, América, Ásia e Oceania. Claro que nós não vamos aprofundar todos os continentes, até porque senão ficaríamos aqui umas 5 horas dando aula, né? Verdade, professora. Enquanto os nossos internautas vão chegando, é importante a gente só lembrar
que seria no YouTube. Essa aula seria diretamente pelo YouTube, mas tivemos um pequeno problema, por isso estamos ministrando essa aula pelo Facebook da Pérola Web. As próximas aulas, os próximos aulões serão diretamente no YouTube, inclusive nós retornaremos dando continuidade a essa pauta, falando sobre migração e urbanização, aí sim diretamente no YouTube. Mas a aula estará gravada no Facebook e depois será postada no YouTube. E no YouTube da coordenadoria, né? Isso, da Coordenadoria de Educação de Guajará-Mirim. E dando sequência, professora, é importante a gente lembrar que quando nós falamos de migrações, nós estamos falando do deslocamento de seres humanos, não somente agora, não é um tema atual. Se a gente voltar um pouquinho na história, até porque nós somos professores de história, né? O processo migratório do ser humano pelo planeta, ele vem de mais de 4 milhões de anos atrás, quando nós começamos a se deslocar de um continente para o outro, na busca principalmente por alimentação. Então, esse processo de migração, ele não é atual. É lógico que existe vários tipos de migração, nós iremos explorar, por N motivos, mas esse processo é um processo muito antigo, desde que o ser humano começou a se desenvolver, os primeiros primatas, né? O Australopithecus afarensis, há 4 milhões e meio de anos atrás na África, quando desceu das árvores e começou a andar sobre 2 pernas, que nós começamos a migrar pelo planeta. Isso, e lembrando, né, já pegando o gancho de sua fala, professor, o processo migratório ele é tão comum na nossa vida e dos continentes que nós estamos abordando de uma maneira sucinta e objetiva para que os alunos de Fundamental e Médio e EJA consigam compreender, essa migração ocorre ao longo do desenvolvimento humano, ou seja, os traços, os vestígios que nós, né, seres humanos, estamos deixando na nossa sociedade, eles estão interligados a esse processo de migração, seja por várias necessidades. Em busca de alimento, ele também está ligado por fatores de atração, repulsão, que nós vamos explicar para vocês adiante. E quando eu coloco essas notícias, que fala especificamente sobre a Europa para vocês, é justamente para deixar claro que o processo de deslocamento populacional no mundo contemporâneo, ele vem causando alguns atritos, né, podemos assim dizer, entre os países da Europa, que geralmente o continente europeu se torna um continente receptor, né, com países de continentes que são repulsores, né, que nós vamos destacar isso para vocês com uma melhor clareza, sequenciando a nossa aula. E como a nossa audiência está aumentando, a gente vai aqui começando a nossa aula, fazendo algumas explicações conceituais sobre as migrações. Vamos entrar especificamente na temática que é as migrações da América, da África, da Ásia. Mas eu queria também deixar claro para vocês que o nosso estado, o estado de Rondônia, é um estado que teve ondas migratórias internas, né? Do próprio país, do país, em vários momentos diferenciados. Começando no final do século XIX, depois passando principalmente pela segunda metade do século XX, com o segundo ciclo da borracha, e na última parte do século XX, com a expansão da fronteira agrícola brasileira. Então, o nosso estado é um estado que absorveu uma grande quantidade de imigrantes de várias partes do nosso território brasileiro, nordestinos principalmente, sulistas, gente do Sudeste, que foi muito bem recebido e que trouxe para o nosso estado uma mistura cultural, um sincretismo religioso muito grande. Nós temos uma culinária muito rica, um folclore muito rico, resultado de um estado amplamente miscigenado por causa dessas migrações, dessas ondas migratórias que durante 120 anos encheu o nosso estado de Rondônia, antes território, né? E depois estado rondoniense. É bacana falar sobre o nosso estado, porque nós também trabalhamos em geografia e história de Rondônia, né, professora? É isso aí. Especificamente nos terceiros anos de ensino médio, regular e EJA. Bom, galera, vamos lá. Deslocamento. Como que nós podemos conceituar isso? Deslocamento ou movimento do indivíduo ou de sociedades humanas de um lugar para o outro. Qualquer movimento de mobilidade espacial que envolva duas áreas, uma de saída, outra de entrada, esses movimentos eles podem ser caracterizados como emigração e imigração.
Então, nós colocamos para vocês esse conceito básico para iniciar o processo de aula. Que fica muito claro, né, professora, que o movimento de saída é igual a emigração. É isso. Movimento de entrada e migração. Porque isso sempre cai em vestibular, sempre cai em Enem como pegadinha. E até nas provas da professora de geografia também. Verdade, e do professor também. Verdade. Então, movimentos de saída, emigração, movimentos de entrada e imigração. E lembrando que o deslocamento, o movimento de indivíduo ou de sociedades humanas de um lugar para o outro é conceituado como movimento de saída, de entrada, movimento migratório. Tá bom? E é interessante frisar também que esse termo deslocamento, ele está sendo utilizado atualmente, principalmente nos livros de geografia, com a nova BNCC, ele vem aparecendo, porque aí nós vamos ter 4 conceitos dentro de deslocamentos, que nós vamos trabalhar no slide sequencial para vocês, tá? E esse processo que se chama aí de deslocamento, nós vamos falar aí sobre refugiados, nós vamos trabalhar com asilados, nós também vamos trabalhar com outros conceitos que englobam as sociedades humanas e principalmente engloba todos os continentes, né, professor? Isso mesmo. Inclusive, essa nova nomenclatura que nós adotamos, que é deslocamento, é resultado das mudanças da BNCC. E lembrando sempre que o deslocamento, que as migrações é um direito fundamental do ser humano. Mesmo com todas as dificuldades que eles encontram ao ser recebido em alguns países, em outros continentes, esse é um direito fundamental garantido pelos direitos universal do homem, não é isso? Isso, e a Acnur, enquanto Secretaria Especial da ONU, ela também atua para que esses direitos sejam garantidos. Agora, professora, é sempre bom lembrar para os nossos alunos, vários deles são netos, filhos de imigrantes, eu sou um migrante, você é uma migrante, esse ato de migrar é um ato muito difícil. A gente sair da nossa terra de origem, você deixar para trás sua família, sua história de vida, você deixar sons, imagens, cheiros, toda uma história ligada à sua terra, à sua origem, é muito difícil. E você ter que se readaptar a uma nova realidade social, espacial, econômica, cultural, é um processo muito difícil. E eu estou falando isso apenas como um migrante dentro do próprio país. Imagina aqueles que deixam outros continentes, que saem correndo por causa de atentado terrorista, por causa de perseguições religiosas, por causa da fome. Porque nós migramos, professora, apenas por uma necessidade de busca de melhores condições de vida. É isso aí. Mas nós vamos abordar hoje uma temática de migrações forçadas, principalmente, não é isso? É isso aí. E dentro desses fatores que o professor Alex pontua para vocês, de deixar nossos locais de origem, as nossas, eu costumo dizer muito para ele, nossas raízes, né? Nós temos aí a definição de fatores de atração e de repulsão. Atração o quê? O que atrai? Por que essas pessoas elas buscam determinados continentes ou países para conseguir, né, se fixar, conseguir uma melhora de vida e até um emprego, desenvolvimento econômico, social, interação dentro dessa família. Esses movimentos esses fatores de atração podemos elencar como maior oferta de emprego, a tolerância, e esse ponto de tolerância se enquadra tolerância religiosa, política, econômica e, infelizmente, racial. É verdade. Então a atração, bem explicadinho pela professora, é o que atrai esses migrantes para a região. Mas nós temos um outro fenômeno que é o de repulsão. A repulsão ela é provocada principalmente por guerras ou conflitos armados, com condições climáticas rigorosas, ou seja, secas, problemas climáticos que afetam várias regiões do planeta que nós já sabemos, principalmente na África e na Ásia, a desertificação, epidemias, muitas doenças, esse ano então nem se fala, né? As epidemias, a epidemia do coronavírus veio para poder complicar mais ainda a vida desses imigrantes, desastres naturais como terremotos, tsunamis, a estagnação econômica de algumas regiões, principalmente continente africano. Então são dois fenômenos que fazem as pessoas migrarem: a atração e a repulsão.
Dentro desses fatores de repulsão, você tem as perseguições, professor. Verdade. E as perseguições, elas causaram, estão causando, ao longo desse período, né, desse momento contemporâneo, essa contemporaneidade nossa, o deslocamento de milhões de pessoas devido a conflitos, guerras instituídas em determinados países. Mas ainda dos fatores de atração, nós podemos destacar políticas governamentais. A política governamental está em cima do quê? Desenvolvimento de emprego, que gera a maior oferta de emprego. Se você tem maior oferta de emprego, você tem qualidade de vida, porque você está recebendo salário. Então você tem como investir na sua família, na fixação da sua família nesse território, né? Melhores condições de vida, que é consequência dessa política governamental. E o dinamismo econômico, ele também atrai um outro fator que nós vamos falar adiante, a fuga de cérebros. Verdade, é isso mesmo. E esse dinamismo econômico, essa melhoria na condição de vida, essa política governamental que já foi muito comum em países como a Itália e a França, hoje, infelizmente, é o contrário. A França ainda continua como um país que recebe esses migrantes de uma forma ainda mais respeitosa. Mas, infelizmente, o que tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos é um fator contrário, né? Hoje as leis estão muito mais rígidas, mais duras, para poder receber esses imigrantes. Mas nós ainda temos países como o Canadá, como a Alemanha e como a França, que ainda proporcionam uma política governamental que respeite e que ainda acolhe esses imigrantes. E é importante lembrar, galera, que quando a gente fala de fuga de cérebro, professor, porque o aluno não imagine aí que a cabeça vai abrir e o cérebro vai sair fugindo, né? Criar a perninha andando, né? Quando a gente fala de fuga de cérebro, nós estamos falando de mão de obra qualificada. Tá? E deixando claro para vocês, pessoal, que nos últimos anos, guerras, perseguições e conflitos está provocando o deslocamento que chega a marca aí de 70 milhões de pessoas. Então, é muita gente se deslocando, é muita gente procurando locais específicos, e esses dados eles estão no site da Acnur, vocês podem ter acesso, né? E além desse contingente populacional que migra constantemente, nós temos, junto a esse processo migratório, não só por perseguições, conflitos, mas, como o professor já destacou, por fome, por condições climáticas e epidemias específicas que ocorrem em alguns continentes. Tá? Professor, e aí nós temos a América, né, que o fluxo latino-americano, né, de deslocamento de pessoas, né, latino-americano para os países europeus e para os Estados Unidos supera um grande número dessas pessoas que estão em deslocamento. Então, diante de um cenário mais restritivo na Europa, que são aquelas reportagens que abriu o slide para vocês, né, nós temos o crescente processo de xenofobia nos países europeus e nos países desenvolvidos. Só que o latino-americano ele está procurando os Estados Unidos, o Canadá, que são países de atração, economias mais sólidas, oferta de emprego, né? Enquanto a América ela tende a ter essa linha migratória voltada para a busca de emprego, melhor qualidade de vida, a África ela provoca esses processos migratórios a partir de problemas relacionados à violência, o terrorismo, a pobreza e a falta de oportunidade de empregos. Verdade, professora. No caso do continente americano, nós também temos alguns problemas, lógico, principalmente na América Latina, problemas econômicos e sociais. A Colômbia, que agora está um pouco melhor, mas nós tivemos durante muitas décadas, nós tivemos o problema do narcotráfico, das Farc, né? As forças revolucionárias colombianas, que dificultaram a fixação do homem, principalmente nas terras agricultáveis, né, da Colômbia, que é um dos maiores produtores de cafés do mundo, né? Tem uma agricultura muito pujante e principalmente do café. Falando da América Central e da América Caribenha, nós temos países muito pequenos, com economias pouquíssimo desenvolvidas. Não tem indústria, então a mão de obra pouco qualificada, poucas oportunidades de trabalho, aí eles acabam migrando para a América do Norte, para os Estados Unidos. E não só os latinos-americanos, mas aí você engloba também africanos.
que buscam esses países, né? Verdade. E quanto mais aumenta a onda migratória, aumenta também o xenofobismo, né? Que a gente explicando conceitualmente é o preconceito contra os imigrantes. O xenofobismo, a sua definição conceitual, é o preconceito contra os imigrantes. E isso é muito desagradável, porque o desrespeito é muito grande, né, professora? O desrespeito e a violência entra nesse processo que engloba a xenofobia. Bom, aqui nós temos um quadro que mostra para vocês as categorias e as definições e mais ou menos uma estimativa da quantidade de número de pessoas que estão migrando dentro dessas categorias. Então, como eu falei para vocês, nós temos os refugiados, nós temos os deslocados internos, os requerentes de asilo e os asilados políticos, professor. Então, os refugiados, aqueles que fogem de seu país, geralmente em grupos, alegando temores fundados de perseguição por conta de crises humanitárias, violência, miséria, racismo em seu local de origem para a qual não podem ou não querem retomar. São 22,5 milhões de refugiados dados de 2016. Deslocados internos são os que fogem pelas mesmas razões em condições que os refugiados, porém permanecem dentro do seu país. 40,3 milhões dados de 2016. Requerentes de asilo político, né? São os que fizeram, por intermédio da ONU, solicitação para receber o status de refugiados e aguardam a resposta. 2,8 milhões dados em 2016. E asilados políticos, sem intermédio da ONU, solicitam asilo diretamente ao líder político máximo de outro país, alegando perseguição, geralmente por parte de seu governo. Não está contabilizado, mas podemos usar, por exemplo, a situação da Venezuela. Né? São muitos venezuelanos que nós recebemos, inclusive aqui em Guajará-Mirim nós temos alunos venezuelanos na Escola Simão Bolívar que vieram e pediram asilo, tanto na Bolívia como aqui no Brasil também. O Guajará-Mirim se tornou um canal para chegar à Bolívia também para os venezuelanos. E no mapa ao lado dessa tabela, pessoal, vocês percebem que os Estados Unidos ele está bem destacado. Está com a cor verde mais chamativa, por quê? O endereço, ou melhor, o local preferido do brasileiro, dos latinos, em busca de, seja refúgio, asilo, ou até mesmo uma migração para uma melhora de vida, né, professor? Então, professora, esse mapa Brasileiros no Exterior, estimativa de 2015, ele deixa claro que o caminho natural, os Estados Unidos, o Canadá e alguns países da Europa, principalmente Portugal, pelos laços históricos, né, e unilaterais que nos unem a Portugal, e também a Irlanda, a Inglaterra, a Escócia, pelas condições de vida, né? A valorização da moeda. São países, no caso a Irlanda e a Inglaterra, a Escócia, são países que eles têm que trabalhar muito. As condições não são fáceis, porém há um retorno econômico melhor do que Portugal. Mas o nível de vida em Portugal ajuda, a língua nem se fala e os acordos bilaterais também. Mas é importante a gente lembrar que esses brasileiros normalmente que migram, isso aconteceu a partir de 2015 por causa dos problemas econômicos que a gente vem enfrentando a partir aí de 2013, 2014, 2015, né? Mas historicamente a região de Minas Gerais, de Governador Valadares, o Nordeste e também outras regiões do Sudeste são regiões da onde sempre saíram mão de obra imigrantes brasileiros para a Europa e para os Estados Unidos. Tem uma comunidade muito grande de brasileiros, principalmente nos Estados Unidos. Sim, uma grande... Inclusive que tem o Brazilian Day, o dia do brasileiro dos Estados Unidos. Você lembra do jacaré? Que dançava pro Tchan? Eu lembro. Que fez ele trabalha a turma do Didi? Então, ele mora no Canadá, então, e é policial no Canadá. Imagina, pai, grandão daquele jeito, policial bota medo. Só falta ele dançar lá no Canadá, o Tchan lá no Canadá. Não, né? Pelo amor de Deus, aí não pode não. Galera, e o Brasil, como é que fica diante disso? Bom, a lei migratória, né, a lei de migração do Brasil de 2017, ela trouxe algumas mudanças, algumas flexibilizações. Em 2019, essa lei passa por um processo, não sei se diria reformulação, professor, mas adequação, né? E essas medidas se tornam mais restritivas. E aí vocês podem se perguntar, professora, mas por que essa lei ela era mais flexível e se tornou mais restritiva? Bom, o Brasil passou por um de um período curto, mas de uma tensão muito grande
na fronteira com a Venezuela. Verdade. Né? E essa tensão gerou a necessidade aí dos nossos parlamentares, nossos representantes, a fazer essas alterações, até por garantia da soberania do nosso Estado, da nossa nação. Né, professor? Mas se nós voltarmos um pouquinho mais no tempo, já faz uns 12, 15 anos que o Brasil recebe uma onda migratória da América Latina, da América Central muito grande, principalmente os haitianos, né? Que o caminho natural de entrada era o norte do país. Era o Acre, né? O Amazonas e principalmente Rondônia. Nós ainda temos aqui em Rondônia, aqui no norte, apesar que eles se espalharam também pelo centro-oeste brasileiro, trabalham hoje no agronegócio, né? Eu encontrei com alguns haitianos no aeroporto de Manaus, que já trabalham há algum tempo no agronegócio no Mato Grosso. E mais recentemente, nesses últimos anos, essa onda migratória de venezuelanos fugindo dessa situação penosa, sofrível e desumana que é a situação venezuelana. Voltando aí na questão dos haitianos e também de venezuelanos, muitos do que buscam esse novo local vem com nível superior, vem com mão de obra qualificada, o que é bom para o nosso país também. Porque o Brasil investe em mão de obra qualificada, mas o nosso país é muito, muito grande, é vasto, é imenso, também do continente. Então, quanto mais mão de obra qualificada para o país, mais desenvolvimento e progresso nós vamos ter. Só tem um problema. Assim como médicos cubanos, assim como médicos venezuelanos, os engenheiros haitianos, arquitetos, eles precisam legalizar seus respectivos diplomas. E é aí que entra uma política governamental de busca, né, para buscar maneiras dentro da legalidade, isso tem que ficar claro, sempre dentro da legalidade, o processo de revalida, talvez, desses diplomas, né, professor? Sim, isso é preciso que os governos fomente e permite um pouco mais de facilidade para que isso seja possível, porque são cérebros extremamente competentes, eles têm formações específicas, só que o custo do revalida é muito alto. Então esses imigrantes que têm uma mão de obra qualificada, que poderiam estar atendendo nos postos de saúde das comunidades do interior do Brasil, onde faltam médicos, engenheiros, agrônomos, eles acabam trabalhando na construção civil, na colheita, em outros serviços que não exigem tanta qualificação. É muito importante que os governos estaduais, que principalmente o governo federal esteja atento, porque como nós temos uma fuga de cérebro do Brasil, de brasileiros para o exterior e falta mão de obra qualificada, nós estamos recebendo há algum tempo esses profissionais, principalmente oriundos do Haiti e da Venezuela. Então é interessantíssimo ter essa visão desenvolvimentista e, lógico, humanista, de dar oportunidade para esses futuros brasileiros, né? Porque eles estão buscando a nacionalidade, né? Isso, a nossa cidadania. Bom, isso provoca um termo que nós chamamos aí em geografia e história, consequências de suas chegadas e saídas. Porque se chega, existe consequência. E se sai, vai existir uma consequência. Verdade. Então, migrantes americanos e africanos, eles têm consequências positivas de suas saídas e consequências também negativas. Mas também a sua entrada traz consequências positivas. E aí a gente fala da remessa financeira, que esses grupos giram, né, entre esses continentes e entre esses países. Então vamos lá, migrações, deslocamento populacional, normalmente motivado por crises de diversos tipos, né, que engloba o desemprego, o subemprego, como o professor Alex acabou de falar, muitos estão trabalhando em subempregos, outros não conseguem emprego pela xenofobia que aumenta, infelizmente, não só no território brasileiro, isso é uma questão mundial, que fique muito claro esse problema, né, professor? Guerras, perseguições políticas também influenciam na não aceitação dessa mão de obra, né, e como fatores de repulsão, como nós falamos no início, e as questões naturais, porque alguns países, apesar de ter terras agricultáveis, as questões naturais também impedem que esses campos sejam ocupados de maneira sólida e efetiva, muitas vezes. Verdade, isso causa fome, nós vamos falar disso mais na frente, né? Isso causa fome. Eu gostaria de voltar ali nas consequências, suas chegadas
e saídas, né? Isso. Tanto na saída como na chegada, nós vamos ter consequências difíceis. Como eu já mencionei há pouco atrás, a saída causa uma ruptura familiar, causa um impacto muito grande, porque esse imigrante ele não sabe quando vai voltar, e ele deixou a família para trás, ele deixou pai, mãe, muitas vezes deixou filho, esposa, então é uma ruptura muito grande. Isso aconteceu comigo, eu fiquei 7 meses sem minha família, mas não dá nem para comparar com essa migração para um outro continente, né? Com a chegada, ele vai ter que se readaptar a um novo espaço físico, social, cultural, econômico e principalmente com a língua. Ele tem que se adaptar a uma nova língua e normalmente trabalhar com esses empregos onde ele vai ter uma carga horária extenuante de trabalho. Infelizmente, essa carga horária ela fica muito presa a esse número de deslocados, né, que chega de um país para o outro, que sai, né? E a África e a América Latina e Caribe, ou a América Caribenha, como alguns costumam separar, né, na geografia física, né, são regiões que mais enviam fluxos de imigrantes internacionais, né? E o que isso provoca? Impacto social, impacto econômico, trocas culturais, que é muito importante frisar, como por exemplo o que ocorre entre Guaiará e Guajará, o ir e vir diário, né, dessas pessoas. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Vamos falar. Conflitos que engloba xenofobia, e aí você acaba ocorrendo, professor e alunos, formação de grupos extremos de ambas as partes, o que são contra o processo xenofóbico e os que provocam esse processo de xenofobia. Verdade. Né? E aí você tem também o aumento das barreiras anti-imigração, leis, fiscalizações e muros. E aí nessa questão de barreiras, eu coloquei para vocês, aliás, nós colocamos, perdão, para vocês a foto típica, que é entre os Estados Unidos e México, né? A construção desse muro que divide esses dois países e que é uma barreira física, né, extremamente vigiado, e que foi construído não só para impedir o aumento da entrada de imigrantes ilegais no país, mas também para combater, infelizmente, o tráfico de droga que passa por essa região, essa fronteira enorme que existe entre os dois. Eu costumo dizer que depois do Muro de Berlim, que era o Muro da Vergonha, né, que é a cortina de ferro que caiu em 89, hoje nós temos vários muros da vergonha. Esses muros são os muros que impedem a livre circulação de pessoas na busca por sobrevivência e, em alguns casos, até na busca pela própria existência, pela própria segurança da família e da vida. Então, no México, a gente sabe que é a corrida, a loucura pela melhor condição de vida nos Estados Unidos. Mas quando se trata, por exemplo, de Tijuana, que é uma cidade extremamente assolada pelo tráfico de droga, pelos cartéis mexicanos, a fuga de Tijuana é gigantesca, porque não é só para melhoria de vida nos Estados Unidos, na Califórnia, mas também para poder fugir da violência que assola o México já há algumas décadas, resultante desse tráfico de droga que é extremamente impactante nessa região. O impacto social dessas migrações é impressionante, porque o impacto social vai ser o inchaço populacional em alguns bairros periféricos, bairros específicos de imigrantes, né, onde infelizmente eles acabam vivendo em condições insalubres, sem assistência à saúde, muitos vivem sem a legalização desses países, acabam vivendo escondido. O impacto econômico, de certa forma, é até melhor para eles, porque mesmo vivendo dessa maneira, eles conseguem sobreviver trabalhando, uma carga horária de trabalho extenuante, mas conseguindo ganhar em dólar, ganhar em euro e conseguir enviar algumas remessas de dinheiro para os seus familiares que ficaram nos países de origem. Desculpa, professor, é interessante falar sobre essas remessas financeiras para os seus países de origem, porque já existe uma pesquisa, até mesmo pela ONU e pela Acnur e outras secretarias econômicas, e especificamente sobre economia, que esse impacto econômico é positivo para os países de origem dessas pessoas, né? E que essa remessa ela se consome em um número elevado, todavia ela não impacta o país onde ele está trabalhando para enviar para o seu país de origem. Não chega a ter grande impacto, pelo contrário. Ajuda até o país que o recebe. Exatamente. Porque como em alguns países, principalmente europeus, a taxa de crescimento vegetativo é muito baixa,
é preciso gerar tributo, é preciso gerar recursos, receita, para que o sistema financeiro possa garantir a aposentadoria futura dos próprios habitantes desses países. Então os imigrantes, eles trazem a mão de obra de trabalho, alguns qualificados, outros não, porém eles trazem a circulação de dinheiro, eles vão pagar impostos que vai garantir a previdência social, que vai garantir a aposentadoria dos futuros habitantes desses países. Nas trocas culturais, professora, é muito interessante fazer essa abordagem. Aqui no Brasil-Bolívia, que nós temos uma região de fronteira, são cidades vizinhas, cidades irmãs, né? Que a gente fala cidade primas, né? Cidade fronteiriça, cidades irmãs. Nós temos somente o rio que corta, Guaiará-Mirim, Guajará-Mirim, e nós temos uma troca muito intensa cultural, que fica muito evidente na culinária, né? Nós temos aqui no dia a dia, é muito comum a gente encontrar massaco, a gente encontrar as picante de galinha. Que bom que encontra massaco, né, professor? Os pratos demais. Café da manhã. E pra você ter ideia, o massaco é tão famoso, que é um prato característico da América Latina, indígena, né? Que é macaxeira, banana, é a carne de sol, a carne de caça, que nos Estados Unidos, a comunidade costarriquenha, os países do Caribe, eles levaram essa vasta culinária para os Estados Unidos. Tem restaurante que fazem massaco parecido com o nosso. Então, assim, essa troca cultural, ela acontece tanto no país que recebe esses imigrantes, como também nos países de origem, porque ao retornar, eles trazem costumes e características diferentes desses países. É uma troca muito rica. É uma troca na rica. Parte cultural. E muito gostosa também, gastronômica. Para nós que gostamos dessas comidas. Bom, falando ainda dessas trocas, nós temos os problemas de xenofobia, e aí você tem conflitos específicos nesses locais, né, professor? Que, como eu disse, você cria-se dentro desses países grupos extremistas, os que defendem e os que provocam. E aí você tem conflito dentro desses locais, né? Isso é muito problemático, impactante. Hoje existem grupos organizados dentro desses países, alguns países então da Ásia. Isso é muito sério, porque são grupos fundamentalistas que têm como a religião como pano de fundo, mas que principalmente não querem saber de outras minorias étnicas envolvidas com os seus grupos de origem, né? Verdade. Um exemplo disso são os curdos, que não têm um país próprio, estão espalhados entre a Síria, o Iraque, a Jordânia e outras regiões, e lutam para que tenha seu direito reconhecido, né? E não conseguem se fixar em algumas regiões e são perseguidos. Então, esse xenofobismo tem levado a situações muito extremas, que é a criação desses grupos extremistas que acabam atentando contra a vida de pessoas inocentes. É isso aí. Pessoal, colocamos para vocês duas imagens. Uma imagem de um gráfico mostrando a origem, países em desenvolvimento e o destino, né? A origem em países em desenvolvimento, país desenvolvido e o destino dessas pessoas, e a origem de país desenvolvido para países em desenvolvimento. Então, vocês percebem que ao analisar que as pessoas, elas migram, elas saem, né, muito mais dos países que estão em processo de desenvolvimento do que os países desenvolvidos. Né? Então fica claro pelos nossos números do gráfico, e uma imagem impactante que é uma caravana migratória de Honduras rumo aos Estados Unidos. Professora, eu não lembro se foi 2015, 16, 17, tem algum tempo, eu não lembro, porque essa foto tá sem a data, né? Mas eu lembro bem que em Honduras, nesse período, foi um desespero muito grande. Porque houve um aumento da violência, né? Muito grande o aumento da violência. Teve até, não sei se foi Honduras ou na Guatemala, teve até uma brasileira que foi morta, uma universitária que foi morta, né? Foi um período de extrema dificuldade econômica, mas de instabilidade social, onde os hondurenhos estavam fugindo desesperadamente rumo ao México e, consequentemente, aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos. E a qualificação de mão de obra, que aí entra aquele tema importante que é a fuga de cérebros, que nós falamos, né? E a emigração de jovens formados com ensino superior para países de economia desenvolvida, chamada fuga de cérebro, ela vem aumentando principalmente porque esses países desenvolvidos, eles ofertam o quê? Uma economia mais sólida, uma qualidade de vida e a garantia de empregos
e não subempregos, como em outros locais. E essa fuga de cérebro, ela acontece muito entre países do próprio continente europeu, né, professor? Com certeza. Mas aí, puxando para o nosso país, a situação é extremamente séria, porque a gente vem passando por uma crise econômica já faz algum tempo. Essa crise ela acabou se intensificando, principalmente por causa da pandemia. Então, recapitulando, nós trabalhamos com vocês nessa aula migrações. Conceituamos migrações para vocês sobre os deslocados, ou termo deslocamento, que vem sendo posto nos livros didáticos com a reformulação do nosso currículo, da nossa base curricular, né? Falamos para vocês que esse processo de deslocamento populacional, né, professor, é caracterizado de entrada, de saída, de emigrar e imigrar, né? Falamos também para vocês sobre essa fuga de cérebros, dessa mão de obra qualificada que sai de países desenvolvidos ou países em desenvolvimento em busca de países que ofertam qualidade de vida e uma economia mais sólida, né? Verdade. E o que parece que não ficou gravado antes da internet cair foi quando estávamos falando sobre a qualificação, né? Essa fuga de cérebro, onde a intervenção que nós fizemos foi sobre a necessidade do país continuar investindo em educação de qualidade, nos institutos federais, nos centros de pesquisa. Os institutos federais, eles são institutos técnicos científicos, né, professora? É isso. As universidades que desenvolvem as pesquisas científicas, e a escola pública também precisa receber cada vez mais investimento, as formações de professores também, juntamente com essa melhoria na qualidade do ensino no Brasil em todas as suas instâncias, esferas, né, segmentos principalmente, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, é preciso que a economia reaja para que não haja tanta fuga de cérebro. Eu costumo dizer, professora Patrícia, que o grande diferencial da Alemanha, por ser um país pequeno, por não ter tantas terras agricultáveis, mas tem um rio importante, tinha reservas de carvão mineral. Sim. A Alemanha, no final do século XIX, antes mesmo da unificação da Alemanha, ela já tinha escola técnico-científica. Mão de obra qualificada para o desenvolvimento que viria durante o século XX. E aí você me lembra de um ponto, professor, o cientificismo, que é penetrado dentro desses países que hoje são altamente desenvolvidos, a crença na ciência para resolver os problemas da sociedade. E aí você tem a educação como base de desenvolvimento desses países. Então, não só a Alemanha, mas Estados Unidos também promoveu uma reviravolta na sua educação nesse período. A Japão também fez isso, entre outros países que estão aí com uma economia mais sólida, né, em um alto índice de desenvolvimento. Verdade. E contextualizando para a nossa temática, que é sobre migração, como o Brasil não é um país que historicamente nós temos grandes conflitos étnicos, guerras complexas, onde não precisou ocorrer aquela fuga maciça de fluxos populacionais para outros países. O que acontece no Brasil, os fluxos migratórios que saem daqui para os Estados Unidos, para o Canadá e para a Europa, é resultante de situações econômicas e sociais. Então, se nós investimos em educação de qualidade, se nós investimos numa economia e numa justiça social que proporcione a todos os seus cidadãos, a todos os cidadãos brasileiros, uma melhoria considerável na qualidade de vida, esse processo migratório ele não vai existir aqui dentro do nosso território. Ele vai ser interno, ele vai ser apenas interno, na busca por outros estados, mas as pessoas vão evitar de ir para outros países e outros continentes. O Brasil é um país gigantesco, com dimensões continentais, riquíssimo, e que basta investir em educação, em saúde, saneamento básico, em evitar cada vez mais o desperdício do dinheiro público, para que possamos, de fato, nos tornarmos um país riquíssimos em todos os aspectos. É isso mesmo, professor. E, gente, nós retornamos para explicar para vocês o final desse slide. Vamos retornar, como o professor disse, na semana que vem com a segunda parte e a terceira parte dessa aula de migrações, e que vai englobar o público de fundamental, ensino médio regular, ensino médio EJA e fundamental também EJA, tá bom? Nós nos despedimos, agradecemos
pela audiência, paciência, e é muito bacana interagir com vocês, mesmo que pela internet, pela telinha do computador ou do celular, é gratificante. E eu tô com saudade dos meus alunos, professor. Verdade, professor, eles fazem falta. Eu agradeço a todos os alunos que participaram, todos os internautas. Esperamos que na semana que vem mais alunos, principalmente alunos do ensino médio que estão aí terminando para poder fazer o Enem em janeiro. É um assunto extremamente importante, muito relevante, que está sempre caindo no Enem, até como tema de redação. Então, na semana que vem, se agende, porque a aula vai ser possivelmente no YouTube. Hoje nós tivemos um problema, por isso que a aula teve que ser no próprio Facebook, mas semana que vem vai ser direto no YouTube, fica gravado e vocês podem assistir depois, tá bom? Um grande abraço, obrigado por participar, fiquem com Deus. Até mais, pessoal.